Fala, meus amigos do canal Critica Brasil. Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, né? Vitor Hugo Fernandes. E bom, pessoal, hoje eu estou aqui para discutir um outro assunto bastante polêmico, um assunto que tem sido discutido aí na mídia nesses últimos dias. Não sei se vocês leram, que saiu no jornal The Intercept uma reportagem mostrando a ligação do nosso presidente, querido presidente da República, Jair Bolsonaro, com grupos neonazistas brasileiros. O que não é exatamente uma novidade, né? Tem vários outros eventos que associam o Bolsonaro a grupos neonazistas, só que agora é uma coisa mais complicada, um pouco mais evidente, né? A ligação de Bolsonaro com esses grupos e o apoio de grupos neonazistas brasileiros ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro. A antropóloga Adriana Dias, né, que é doutora em antropologia social e professora da Unicamp, encontrou sem querer na pesquisa dela, porque ela é uma especialista, né, estudiosa, pesquisadora do neonazismo no Brasil, que aliás se expande no mundo inteiro, né? Isso não é um fenômeno só brasileiro. Ela encontrou o nome e a carta do presidente, né, que na época era um deputado federal, Bolsonaro, num site neonazista brasileiro. E nessa reportagem, né, do The Intercept, está mostrando claramente que há pelo menos, né, quase 2 décadas, né, desde 2004, você tem ligações de Bolsonaro com esses grupos neonazistas brasileiros. Né? Você tem, nesse site neonazista, você tem ali o link para o site do Bolsonaro, você tem o nome do Bolsonaro, não tem nenhuma propaganda, nenhuma menção a nenhum outro político a não ser Bolsonaro. Essa carta que foi encontrada não está publicada em nenhum outro local a não ser nesses sites nazistas, né, neonazistas brasileiros. Né? E assim, não tem o The Intercept, eu vou até ler um pedaço aqui do The Intercept, porque não tem provas que Bolsonaro enviou necessariamente aquelas cartas para esse site. Mas as ligações são bem fortes. Vou ler um trechinho aqui do que está no Intercept. Abre aspas. Não conseguimos descobrir se Bolsonaro enviou a carta via gabinete em Brasília apenas para pessoas que administravam os sites neonazistas. Mas uma coisa chamou a atenção da pesquisadora Adriana Dias. As mensagens não foram publicadas em nenhum outro site da internet além dessas páginas. O que leva a crer que Bolsonaro enviou essas cartas, essa mensagem diretamente para esse site neonazista. Nessa carta, Bolsonaro está felicitando os internautas, que não sabemos exatamente quem é, que pode ser desses grupos neonazistas ou pode ser, né, um grupo mais amplo. Ele está felicitando pelos fins de ano e tal, essas pessoas, e está falando que vai propor uma homenagem no Congresso aos militares que morreram durante a guerrilha do Araguaia combatendo os comunistas e combatendo particularmente um coronel, né, responsável pela prisão do então guerrilheiro Genuíno, posteriormente foi deputado pelo PT e tal. Bolsonaro então publica essa carta, faz uma homenagem, né, a esses grupos neonazistas brasileiros, né, fazendo forte, deixando claro pra gente a associação de Bolsonaro com esses grupos. Essa carta não se encontra, repito, em nenhum outro site, não foi publicada em nenhum lugar, está apenas em sites neonazistas. A questão é, como essa carta foi aparecer lá? Bolsonaro mandou diretamente através do e-mail dele? Foi através do e-mail da Câmara dos Deputados? Foi Bolsonaro que mandou essa carta? Como que essa carta chegou lá? Se ela não está publicada em nenhum lugar e apenas está publicada lá nesse site. E vamos lembrar que esse não é um fenômeno isolado não, pessoal. Bolsonaro já elogiou as qualidades de Hitler. Já disse que o Holocausto poderia ser, né, perdoado. Bolsonaro já falou, né, já tirou foto aqui no Rio de Janeiro com sósia de Hitler. Lembram disso? Essa foto está na internet, a gente consegue achar isso com facilidade. A gente não pode dizer, é apenas uma foto. Não é um detalhe, gente. Tirar foto com uma pessoa com um sósia de Hitler significa prestar um apoio a isso. Se alguém chega para mim e fala para tirar foto com uma pessoa dessa, eu não vou tirar foto, porque eu estou associando a minha imagem àquilo ali. Então isso significa, de algum modo, um apoio político. Vamos lembrar que, né, você já teve ministros, né, secretários, pessoas importantes dentro do governo Bolsonaro, fazendo gestos de supremacia racial, do white power, né, aqui no Brasil, inclusive está sendo investigado agora por conta disso. O secretário de Cultura de Bolsonaro fez gestos, né, fez um vídeo fazendo gestos semelhante ao que foi feito pelo ministro da informação de Hitler, né, o Goebbels, aquele mesmo ministro que dizia o seguinte: uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Então esse não é um fato isolado. Bolsonaro tem muitas e muitas associações com grupos neonazistas brasileiros e de outros cantos do mundo também.
E para provar que esse não é um fato isolado, vou lembrar de um outro fato que vocês podem pesquisar tranquilamente na internet, está no site UOL, uma reportagem de 2011, que mostra que neonazistas brasileiros fizeram um protesto, um ato cívico, né, como eles chamaram em São Paulo, em apoio ao presidente Bolsonaro. Não é uma questão isolada, né? Vamos lembrar que nessa semana agora, Bolsonaro recebeu sorridente e postou várias fotos, né? Tem fotos dele sorrindo ao lado de uma deputada, né, de um partido de extrema-direita alemã, um partido alternativa para a Alemanha, onde Bolsonaro posta fotos, né, sorridentes com essa deputada. Essa deputada, vamos lembrar, que é uma neta de um ministro nazista, um ministro das finanças nazista, que foi responsável por confiscar, né, os bens, as riquezas dos judeus ali na Alemanha nazista. Não só Bolsonaro recebeu, não, o filho dele recebeu, né, essa deputada de um partido neonazista, outros membros importantes do governo Bolsonaro receberam também. Então a gente não está falando de um fato isolado. Essa carta de Bolsonaro, né, que saiu só em sites neonazistas, é importante a gente saber como que essa carta chegou lá, né? Não é um fato isolado, já teve vários outros eventos que associam Bolsonaro aos grupos neonazistas brasileiros. Mas eu queria aproveitar para concluir e chamar atenção para alguns pontos. Será que é só isso de semelhança que tem entre Bolsonaro e grupos neonazistas? Vamos ver alguns pontos aqui. Nacionalismo. Bolsonaro tem essas características? Tem. É um nacionalismo vira-latas, né? Porque ele bate continência para a bandeira americana. Mas é uma característica que une Bolsonaro, que une também os nazistas. Essa característica do nacionalismo exacerbado. Vamos lembrar que o slogan de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é praticamente copiado do slogan da Alemanha nazista. Discurso de ódio, discurso raivoso, é uma característica de Bolsonaro. E é uma característica do nazismo também. Anticomunismo ferrenho. Vão lembrar que um dos principais motivos para a chegada de Hitler no poder, o motivo pelo qual ele recebeu o apoio da elite alemã, foi o seu discurso contra os comunistas. Depois dos judeus, ou talvez junto com os judeus, os comunistas eram os maiores inimigos de Hitler, foi quem mais foi perseguido na Alemanha nazista também. E isso o Bolsonaro fala o tempo inteiro. Bolsonaro tem um anticomunismo louco na cabeça dele, onde tudo para ele é coisa de comunista, ele vê comunista até onde não existe. Aliás, geralmente, né, onde não existe. O discurso moralista e tradicionalista. Bolsonaro faz isso toda hora, né? O discurso em defesa da família, das tradições, dos valores. Hitler fazia a mesma coisa. Havia um ambiente de liberalização ali na Alemanha nos anos 20, crescimento do movimento feminista, um crescimento das artes, né, das liberdades individuais. E Hitler chegou com um discurso moralista, tradicionalista, contra a degradação moral que ele via ali na Alemanha. Lembra muito Bolsonaro, não lembra? Outra, discurso militarista. Toda hora Bolsonaro está falando em exército brasileiro, glorioso exército brasileiro. Hitler fazia discurso militarista o tempo inteiro. Discurso contra as minorias, contra os gays, contra as mulheres, contra estrangeiros, tal. Hitler fazia isso o tempo inteiro. Bolsonaro não perde uma oportunidade de criticar os gays, de falar mal das mulheres, de lideranças feministas, etc. Então, pessoal, essa carta encontrada agora de Bolsonaro em um site neonazista, que está só lá, repito isso, não é um fato isolado. Infelizmente, mostra uma associação muito forte entre Bolsonaro e grupos neonazistas brasileiros. A gente não pode brincar com isso. Isso é uma coisa muito séria, gente. Vão lembrar a desgraça que foi o nazismo. Talvez uma das maiores desgraças da humanidade. A Segunda Guerra Mundial, que matou 60 milhões de pessoas. A morte de 6 milhões de judeus em campos de concentração e outras atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. A gente não pode brincar com isso. Brincar com a possibilidade que discursos desse tipo voltem, né, à tona. Então, queria chamar a atenção de vocês para que a gente repudie isso e pense melhor nas nossas opções políticas que a gente tem feito e não brinque achando que Bolsonaro está falando besteiras só, como se ele fosse alguém que não soubesse o que está falando. Ele sabe sim, sabe muito bem o que está falando e a gente tem que ficar muito atento a isso, pessoal. Bom, pessoal, e quem chegou até aqui, né, até agora, final do vídeo, pedi para vocês, né, se inscrever aqui no canal daqui, se inscrever lá no meu canal também, o link vai estar aqui embaixo para vocês conhecerem, eu posto vídeo lá todas as semanas. E vamos, né, lutar e fortalecer as mídias de esquerda, a mídia alternativa, que a gente precisa disso para combater esse discurso direitista que domina o YouTube, né, infelizmente. Então é isso, pessoal. Um abraço, até semana que vem.